Nós vamos começar a nossa segunda mesa. Enquanto a gente se despede e agradece a aula do professor Nabil, que foi extraordinária, conseguiu fazer um panorama geral desse problema de uma forma muito precisa, né? Nós estamos aguardando a chegada aí, o Clóvis já está chegando, e o Gilson Paranhos, Clóvis Engelfried. É uma mesa que eu vou ter muita honra de coordenar, porque traz o Clóvis, que lá atrás, lá na gênese dessa ideia de assistência técnica, estava ele lá no Rio Grande do Sul, nos primeiros programas de assistência técnica, na década de 60. O Gilson, por sua vez, é um programa que está no momento em Brasília, no Distrito Federal, em andamento. Então nós vamos ter um panorama da origem até um estado da arte nesse momento em Brasília. Então eu vou chamar aqui o Gilson Paranhos e Clóvis Engelfried, que vieram do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal para nos ajudar. Mas nós combinamos, como o Clóvis é mais antigo, vai fazer a apresentação primeiro, trazendo, então, essa notícia lá de trás. Botar aqui no computador. Você tem alguma coisa para colocar no computador ou já está pronto? Ótimo. Nós fizemos, nesse ano, em janeiro, uma mesa, essa mesma mesa lá em Maringá. E eu já não fazia mesas para contar a história do PAP, que é uma história extraordinária, talvez da minha experiência profissional da mais extraordinária. Mas aí nos convidaram para ir lá em Maringá, onde fizemos uma mesa ao lado do Clóvis e do Gilson. Então, nós estamos um pouco repetindo aqui, mas eu, como hostess, né, vou deixar vocês falarem, vou falar o mínimo possível, porque a gente tem que aproveitar a oportunidade da visita dos colegas aqui que vieram de tão longe. Eu vou passar, então, para você, Clóvis, começar. Dá para perguntar aqui a técnica se dá para passar enquanto grava? Tem que gravar primeiro, né? Já está pronto? Não, mas não está na tela. E vou sugerir, Clóvis, para você não ficar ofuscado aqui pela projeção, que você, se você quiser falar de pé, você fale naquele canto lá. Ou fale aqui sentado, como quiser. Ali também pode sentar, o Will já botou uma cadeira ali. Mas eu acho que, se você quiser... Aqui o Nabil teve dificuldade, eu não queria interferir, mas a projeção fica em cima, né? Não dá. Ou fala aqui sentado, ou fala no canto de lá. Depois da consulta de R$800 em São Paulo. Aqui no Rio também? Puxa, eu achei que o meu cardiologista era caro, hein? R$800 é um infarto já na hora de pagar a conta, né? Que horror, né? Então tá, eu vou passar então para o Clóvis. Vai ali para o cantinho. Ah, tem isso aí? Essa já é muda. Essa onde aí? Não, é assim, ó. É aqui que é perto? Aí muda, vai para frente e para trás. E agora para trás? Tá. Bom, eu queria primeiro fugir dos holofotes aqui, dar um bom dia para todos, para todas. Aliás, a maioria são todas. E dizer para o Jerônimo que eu me sinto muito honrado, feliz. Às vezes a gente tem momentos de felicidade, apesar de tudo que está por aí, né? Tem uma felicidade. Agora que o caldo do Rio de Janeiro, o Jerônimo e os colegas estão proporcionando. E nós estamos repetindo uma mesa com o Gilson,
que tem um trabalho excepcional de quem está desbravando esse processo. Esse processo não é único, não tem uma receita só, ele tem uma gênese. A gênese eu vou tentar mostrar aqui. Como o Gilson tem coisas práticas interessantes, eu achei melhor eu primeiro falar essa parte histórico e de conceitos, né? E nosso Jerônimo, que estava na mesa lá, deu um depoimento que foi marcante de um trabalho aqui do Rio. O Nabil me perguntou, tu concorda com tudo que eu disse? Eu disse 70%. Ah, mas daí não, agora não dá, se tu ficar aí eu te digo. Eu sabe que eu sou fã do Nabil, né? Fã. Nós dois fomos vereadores, nós entramos para a política e conseguimos realizar coisas que a gente se queixa que os políticos não fazem. E é verdade. Quem quer, faz. Quem não quer, fica aí se queixando da vida e não acontece as coisas. Ou tu faz a política, ou tu sofre a política do teu adversário. Então, eu era do CREA em 70, na década de 70, o presidente era um geólogo e os arquitetos estavam com uma boa abertura lá no CREA. Eu era também presidente do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul. Sempre participei do IAB como membro do conselho naquela época e agora, nos anos 2000 e pouco, eu voltei a participar do Conselho Superior. Me afastei um pouco da política partidária, voltei para a política profissional. É como dizem, né? Cachorro que comeu ovelha, só matando. O cachorro morre e fica com o pescoço virado assim, olhando para as ovelhas. Então, eu voltei, agora estou voltando também para a política partidária. Ver se ajuda a retomar o Brasil. Voltar, Brasil, vem para cá, Brasil. Está indo embora, nós queremos tirar ele de volta. Isso é um problema pessoal meu, mas que eu acredito que muitos milhões de pessoas querem. Então, nós tínhamos um problema sério nas prefeituras, que as pessoas iam lá fazer uma casinha e tinha sempre uma ganguezinha lá nos balcões dizendo, olha, deixa que eu faço para ti. Ah, não, mas tu tem que ter um desenho, tu tem que ter isso, tem que... Não, mas tem quem faça aqui. Aí o cara cobra tanto. Depois cobra mais tanto para aprovar. Depois cobra mais tanto para outro. Então o cara ficava vítima de um conluio ali e que, no máximo, tinha um desenhista que fazia isso. E nós reclamávamos disso e resolvemos estudar esse projeto. Uma comissão formada pelo Fayette, o Burmeister, o Casácia, um advogado que depois foi procurador de Estado, um cara muito bom, Manuel André da Rocha, a nossa secretária de sindicato, que era advogada também, entusiasmada, e assim por diante. E o CREA do Rio Grande do Sul patrocinou esse programa. Foi o máximo que a gente conseguiu, mas foi muito bom. O programa TME nasceu em 1976 e veio sendo gestado, discutido. A discussão que nós tivemos agora, a palestra do Nabil mostra que ainda não está tudo discutido, que há coisas que são bastante interpretada, bastante diferente do que seria que nós temos proposto. Alô? Está falhando o meu... Não, mas tá bom, se falhar de novo... Então, eu vou começar pelo... para depois voltar. Esse programa
SUS da habitação não é um assistencialismo, isso aí não, por favor. Não fala que assistência técnica está errado. Assessoria técnica é coisa para elite. É, mais uma vez, o arquiteto da elite e o arquiteto dos pobres. Tem que ser arquiteto todo mundo. E estudantes tem que ajudar, tem que participar, tem que fazer residência. Alô, tem que fazer uma série de questões. Bom, então é um programa perene, contínuo, sistema de atendimento para públicos diversos, adequação à realidade local, Obrigado, meu amor. E não deve ser baseado em captação de recursos, projetos, mas em repasse permanente de fundos públicos. Quando fala SUS, ninguém está questionando, aliás, agora estão demolindo tudo, mas a saúde no Brasil é um exemplo mundial. Dizem que o SUS não funciona, mas melhor do que... Já voltei aqui sem querer. Melhor do que na maioria dos países do mundo, nós temos uma assistência à saúde com dificuldades que as pessoas do meio político nosso entravam. Mas quem sabe o que é um SUS e aplica as regras, o SUS funciona. Então, aí, habitação é direito à cidade. Direito à cidade, produzir não apenas unidades habitacionais, produzir cidades através da habitação, não apesar dela. Praças, infraestrutura, equipamentos, etc. E a função social da propriedade. Aí, lá em 90 e poucos, eu fiz a primeira lei de assistência técnica para a cidade de Porto Alegre. Não tinha ainda essa lei. Depois, como eu fui eleito deputado, suplente, eu assumi na Câmara um tempo e a gente propôs a lei. A lei foi discutida durante 8 anos. Depois de a gente convencer o governo que era uma coisa importante. Mesmo assim, os deputados fizeram 10 leis lá, e graças à chegada, eu saí do Congresso, eu não voltei, porque um filho meu se acidentou e eu resolvi não ir para Brasília mais, então nem fui candidato. Aí entrou, para sorte nossa, o Zezé, o grande Zezé, que me arrepia, e que Deus o tenha, e está nos olhando nessa hora. Hein? Grande Zezé. E o Zezé continuou o projeto. Bom, o princípio fundamental é universalizar a arquitetura. Prover o serviço de quem precisa e não pode contratar, atender a demanda onde ela está, sem desterritorialização. Significa aonde as pessoas moram precariamente. E é aí que está a assistência técnica. Assistência não é para fazer conjuntos, não é para fazer habitação nova, não é para fazer coisas que as ONGs tanto gostam, quanto as empreiteiras também. Empreiteiro e ONG concorrem aí. Custear serviço técnico fora do valor da construção. O serviço técnico pago ao médico, pago ao advogado, na assessoria jurídica gratuita, o serviço técnico pago aos professores de todos os graus de ensino no Brasil, é pago pelo governo. Por que não pode pagar os arquitetos para fazer uma das 4 coisas mais importantes? É saúde, educação, habitação, pode ser transporte, né, sistema de mobilização urbana, e assistência judiciária, que, aliás, os advogados fazem, muito, desculpa se tem algum aqui,
fazem as leis para eles continuar tendo cada vez mais trabalho. Que é isso que eles fazem. A lei, desde o Brasil, colônia, é comandado por advogados, cuidado com... Gente boa, mas... Enfrentar o preconceito, desconhecimento das categorias por parte das comunidades. Ela não sabe que o arquiteto existe. Tornar a arquitetura promotora de qualidade de vida. Bom, aqui, eu vou tentar ser mais rápido. Tem vários exemplos. Até quem fez isso aqui para mim já foi o Tiago, que é meu filho, que era presidente do IAB lá do Rio Grande do Sul. E o Tiago botou programas integrados grandes. Os programas grandes nunca resolveram o problema da habitação, a não ser de limpar a cidade para criar espaços novos para o setor imobiliário, para botar as pessoas num outro lugar. É isso. Nós não podemos ficar tergiversando. Nós não estamos ainda aplicando a lei porque os empresários desse país não querem. Porque a lei vai diversificar, vai atender de forma plural e unitária, muitas vezes, e não vai dar para eles aquela condição de fazer o que eles fazem hoje. Tem que ter empresas, tem que fazer grandes conjuntos, não tem problema, mas tem que ser conjunto de classe, de qualidade. Classe e qualidade não significa elitizar, significa qualidade mesmo. Bom, então aqui tem umas manchas aí, que são da Minha Casa Minha Vida, que foi feita, me desculpe, minha querida Dilma, meu querido Lula, que eu tenho paixão. A Dilma está, Deus disse para ela, Dilma, tu está separada, quem sabe? Mas não. Ficou bem faceira. Ficou... A Dilmita, que eu chamo, ela foi grande amiga minha, mas eles não souberam interpretar. Quem interpretou melhor ainda foi o Lula. Quando ele viu o nosso projeto, ele gostou. E começou a dizer, mas vocês... Ele já começou a interpretar o que poderia ser feito. Bom, depois eu falo. Aqui, ó, a Minha Casa Minha Vida foi feita para atender a habitação, mas para mobilizar o mercado financeiro da indústria da construção. Para isso, e o Brasil precisava disso. Assim como precisava dar subsídio para a compra de automóveis, geladeira, mas esse tempo já passou. Nós estamos no outro tempo. Piorou e agora retrogredindo, voltando ao século XVIII, XIX. Aqui, ó, tu vê que é um conjuntão ali. Resultados usuais. São soluções padrão, remoções e relocações, nenhuma participação, pode-se dizer, e baixa qualidade. Faça-se justiça que o BNH foi muito criticado por nós naquela época. Mas o BNH criou o Instituto Nacional de Orientação às Cooperativas, que fazia gerência para cada estado. Eu fui um dos arquitetos que me inscrevi, fui qualificado lá junto com a minha sócia, Inês Dávila, e nós fizemos dezenas de conjuntos, e que eu me orgulho deles, porque hoje, 40 e tantos anos depois, estão lá como se fosse classe média, edifícios tão bons. E tem muitos que foram feitos na época, que são os verdadeiros mucamos, uns negócios feitos só para ganhar dinheiro, com péssima qualidade, que foi também um... Mas o BNH, no início, ele dizia assim, a cooperativa, através dos seus cooperativados, da sua diretoria, contrata um escritório de arquitetura, vão eles escolher o terreno, vão eles fazer a discussão com os usuários, né, como é que se chama? E eles vão discutir se é habitação unifamiliar,
isolada, se é conjunto de edifícios, se vai ter... Inclusive, nós furamos um bloqueio do BNH naquela época, que eles não admitiam elevador. E eu participei de um projeto em que a gente botou elevador. Aí eu fui ao Rio de Janeiro falar com aquele cara grandalhão lá, o Schumann. Schumann, né? Era o presidente do BNH todo poderoso. E ele disse para mim, não, elevador, como é que... Hein? Como é que esses pobres vão... Não pode, elevador, 4 andares não é nada. Não, mas eu vou fazer edifício de 10 andares. E nós fizemos, e eles toparam. Foi a primeira vez. É o desafio, só isso, não tem nada de mérito nenhum. Então aqui, diferente do que o Nabil falou, com muito respeito, que o que o Nabil fez são coisas maravilhosas, aqui sim, possibilidade nova. A lei diz atendimento direto às famílias. Essas famílias aqui, aqui só tem os exemplos, mas podia ser setinha para quase todas elas. Compreende? Essa seta aqui é só para dar um exemplo. O que essas famílias faziam? Ou fazem? Elas saem daqui, vão lá para aquele conjunto da... Não sei, mas eu acho que aqui tem a luzinha, né? Tem. Ó. Elas vão para lá e a casa delas vai sendo transferida, e aqui vai sair um edifício de classe média das empresas. Então, esse atendimento universal pode ter um escritório de arquitetura nessa região, um escritório da assistência técnica, ou outro nome, e esse, como Brasília está fazendo. Brasília botou escritório em cada região. O Gilson está num trabalho lá que ele dá inveja. Aí, então elas aí isoladinhas e tal, esperando que algum profissional vá lá e faça. Olha aqui, se eu chegar nesse terreno e der assistência para essa família, assistência técnica, não é assistencialismo. Aí essa aqui, aquela, vão querer também. E se eu cobrar o valor do nosso salário mínimo numa tabela de 6 horas, por cada assistência que eu der, eu não vou cobrar muito, mas também não vou fazer de graça. Não é para arquiteto fazer. Isso aí já passou pela minha cabeça quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Ser grande, ativista e tal, mas não, nós temos que fazer. Por que o médico é respeitado? Porque ele se fez respeitar e porque a grande maioria são reacionários. Mas o que eu vou fazer? Então, eles têm apoio das instituições. O advogado, tu não pergunta para ele quanto é que custa. Tu chega e contrata e já sabe que é 20%, conforme o trabalho é 10%, e não tem papo. Eu fui numa audiência agora lá em Porto Alegre, e a juíza diz, bom, as custas eu vou calcular. Quer dizer, a juíza calcula e a gente paga. E ninguém reclama. Ou reclama, mas não tem volta. E aqui não, a gente tem que pedir desculpa por ser arquiteto. Ah, não. Bom. Aí a atuação da lei, né? Ela pode ser feita por servidores públicos, por integrantes de equipes de organizações ONGs, né? Que é muito bom. Tem ONG que é boa. Profissionais inscritos em programas de residência acadêmica, programas de extensão universitária, escritório modelo, escritórios públicos. Isso aí é um espetáculo. Mas tem que ter profissionais com os futuros profissionais. Nenhum hospital entrega uma cirurgia para um acadêmico. Quem vai fazer cirurgia é o médico. E o acadêmico vai assistir, vai alcançar os troços ali, compreende? Vai aprender. E aqui a nossa defesa maior é uma teimosia que eu acho que
é para criar uma política de Estado, que é profissionais autônomos ou integrante de pessoas jurídicas, escritórios de arquitetura, previamente credenciados, selecionados e contratados. Isso aí é o que nós vamos fazer experiência esse ano lá no Rio Grande do Sul. Aqui uma plataforma do IAB, e que depois o sindicato também assumiu, e o CAU agora está assumindo, que é uma plataforma de 10 pontos, que a gente discutiu com prefeitos, candidatos a prefeito, vereador, etc., e que é muito interessante. E lá no artigo 8, morar com dignidade é um direito de todos. Vamos adiante. Aqui aparece o 8 aqui. Vamos adiante. Tá, isso não vamos entrar em detalhe, porque é chover no molhado. E divulgar, implementar, parar direito à moradia, direito à assistência de um profissional qualificado. É muito mais difícil fazer assistência técnica do que um projeto para uma classe média alta de uma casa nova. Assistência técnica tem que ter capacidade, tem que ter uma cultura técnica, tem que saber trabalhar com economia, tem que saber fazer a coisa ser boa, bonita e barata. E aí operacionalizar a lei, e os prefeitos acham maravilhoso, mas nenhum faz. Inclusive os que eu participei. Eu fui secretário de planejamento, mas naquela época, bom. Aí a Caixa Econômica tem dificuldades. Claro, a Caixa Econômica ela quer só o filé. Mas se o governo disser faça isso, a Caixa tem que fazer. A Caixa é um instrumento de financiamento público, principalmente na área imobiliária, na área da habitação. E aí nós fizemos um convênio, o IAB Nacional, a Federação, e fizemos esse livro da assistência técnica, que quem quiser está no site, mas é muito interessante porque mostra todo o processo. Bom, aí então vem só para ir chegando para o fim, a família beneficiária, aí essa família vai na prefeitura e a prefeitura inscreve eles. Olha, eu ganho menos de 3 salários mínimos e eu quero ter assistência. Não interessa se é um caso isolado lá no Cafundó ou não, porque o médico, quando atende, ele não pergunta se é num conjunto onde ele só vai fazer quando tiver 20 ou 30. Não, ele vai atender onde tiver. E aí, bom, o ideal é se instalar escritórios em regiões onde se possa atender muitas pessoas, muitas famílias, com muitos arquitetos, não com 1 ou 2 que assinam para outros fazerem. Bom, eu sou um pouco radical, senão leva. Convênio de repasse de recursos. Bom, o que o prefeito faz? Olha, tem um monte de gente querendo assistência técnica e tá. Como é que é? Aí o IAB, o sindicato, o CAU, e as BEA, né, todos nós, fizemos uma comissão para gerir isso aí. Então, eles pedem recurso da Caixa. A Caixa tem que ter, e já tinha, agora parece que não tem mais, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que é gerido pela Caixa, e que tinha aquela verba que o Nabil falou aí, que podia chegar a 2%, que é uma enorme quantidade de dinheiro. Né? Bom, mas a Caixa não pode estar atendendo um por um. Como que não? Se eu tenho uma conta na Caixa, eu vou lá e eles me atendem isoladamente? Eles atendem no balcão, não tem que fazer mais nada. A Caixa só tem que pagar o arquiteto quando a entidade gestora, que são nós, os profissionais, disser, pode pagar o Jerônimo, ele fez aquele atendimento, pode pagar. Dá um papelzinho, vai lá no balcão ali e recebe. É bem simples, os caras complicam. Então, as entidades se reúnem para fazer esse trabalho. Aí, fazem um convênio de parceria com as prefeituras. Esse é o lado mais difícil, porque
cada 4 anos muda o prefeito, cada prefeito é dono do mundo, mas dá para fazer um convênio, olha, é uma política de Estado, o prefeito de Cacimbinhas quer fazer 1000 atendimentos, ele faz um projetinho que nós vamos orientar e vai mandar para o Ministério da Habitação, o Ministério das Cidades, e o Ministério vai liberar o recurso através da Caixa. Mas ele não vai botar a mão no dinheiro. O dinheiro fica numa conta vinculada a esse projeto pela Prefeitura em convênio com as entidades. As entidades é que vão gerir isso. Pô, senão vai tudo para o Caixa Único, né? Aí, os arquitetos estão ali, profissionais habilitados. Não interessa se é recém-formado, se a escola não ensina isso. O cara, depois de fazer 1 ou 2, ele vai ficar professor. Porque as pessoas da comunidade ensinam o arquiteto a fazer o que eles precisam. E o arquiteto sabe. O pior arquiteto é melhor do que um leigo. E não tem pior, os arquitetos são tudo bons. Cadastro de profissionais, as entidades abrem um edital público e cadastram. Quem quer trabalhar nesse troço? As regras são as seguintes. E a pessoa se inscreve. Aí, por ordem de chamada, a prefeitura entrega a lista para as entidades e as famílias começam a chamar o profissional. Opa. Aí o elabora o projeto e acompanha a obra. Aí o grande CAL, quando eu fiz isso aí, era CREA. O CAL fiscaliza e hoje, além de fiscalizar, está estimulando com essa verba de 2%, que eu acho que é uma grande jogada, que nós temos que saber aproveitar bem. Inclusive, eu trouxe um edital aqui, Jerônimo, que nós fizemos, que não está pronto ainda, mas está, que eu vou deixar contigo para nós trocar figurinha. Tem edital de São Paulo e tem outros. Nós vamos fazer assim, ó, nós vamos abrir um edital, esse mês ainda. As entidades de arquitetos se inscrevem, não atividades, pode ser até mistas, mas que tem que ter arquitetos, se inscrevem para fazer esse programa. Aí elas vão cadastrar os profissionais de acordo com o edital público, que elas vão fazer, que nós vamos mandar cópia do edital para eles fazerem, e tudo igual. E assim vai. E o CAL entra com dinheiro em vez de se pedir para a Caixa. Por enquanto, não é a Caixa que vai dar, vai ser o CAL. E é um dinheiro só para fazer uma experiência, porque no Rio Grande do Sul atenderia 40 famílias, ou 50. Aqui não sei. Em São Paulo, que é o grande pool, mas também não. Bom. O que mais que apareceu? Nada, né? Vamos lá. Então, a situação atual. A relação com programas habitacionais. São vários programas e que não se conversam e que nós não temos acesso. Só? Não, mas 10 é muito, achei que estava terminando. Oh, agora ele vai me dar um de 5 ali, quer ver? Ó? Custos embutidos nos projetos. O projeto, para a situação atual, ele é uma cópia xerográfica, uma cópia helográfica, sei lá agora como é que se chama, dos projetos. Vocês já viram como os edifícios da minha casa, minha vida, são quase todos iguais, embora alguns tenham algum valor, mas são tudo assim, é cópia da cópia da cópia. E o arquiteto que fez ganhou só uma vez. E se ele não fez um contrato de royalty, ele não... A produção privada não tem produzido cidade ou habitação qualificada. Não há atendimento sistêmico para reformas, ampliação, intervenções em situações
consolidáveis. Quer dizer, aqui se explica uma das maiores demandas para a habitação popular para o projeto esse. Aí a SUS da habitação volta à cena e diz: vamos atender um público para atender as demandas dos movimentos sociais, atuação contínua, governo, não é de governo, é política de Estado, e que agora tem apoio de diversas formas. Bom, arquitetura na habitação, direito à cidade, produzir cidades através da habitação e não apesar dela, e a função social da propriedade. Ainda tem metas de relação. Isso aí que é uma coisa que nós estamos tentando viabilizar. Com essa ajuda do CAL vai ser mais fácil. Nós estamos fazendo relações institucionais, a pactuação com as prefeituras, capacitação é uma coisa que é necessária, mas o IAB, o sindicato, o CAL, abre um seminário sobre isso. Uma semana ou duas, os arquitetos tomam uma barbada, não tem problema. Mobilização dos gestores, da institucionalização, um projeto piloto, IAB, entidades do CAL, metas de longo prazo, conquista efetiva da perenidade da aplicação da assistência. Então, aí, ó, o IAB, a Federação e o CAL. Os outros não estão, porque na época não estavam nesse processo. Mas podem aparecer. Terminou. Bom, eu só queria... Tem ainda, né, uns 2, 3 minutos. Queria dizer... Espera aí, isso aqui. Queria dizer assim, ó, que esse programa ele pode ser instituído num acerto de prefeituras com as nossas entidades. Por exemplo, eu tenho lá uma entidade que eu não posso dizer a cidade ainda, porque eles vão me pegar e vão passar na minha frente lá, mas tem uma cidade que o prefeito conhece isso aqui. Então, nós vamos fazer uma proposta para que ele indique uma vila regular, onde vai ser instalado um escritóriozinho. Quando eu era vereador, eu fiz os chamados escritórios comunitários. Nós fazíamos chover na cidade. Os caras que trabalhavam no planejamento, nas obras públicas, 2 ou 3 iam para esse escritório, lá no meio da vila. Faziam expediente lá. E resolviam os problemas ali. E depois vinham para fazer os relatórios e tal. Então, outra coisa que eu acho que esse caso da reforma, assim, ó, se você fizer um levantamento, isso aí os governos não estão tendo interesse, porque as empresas não querem, de 20% a 30% da habitação que falta são subhabitações. Essas subhabitações podem ser reformadas. E tem que voltar ao subsídio que tinha no sistema de financiamento, que era o do FINIS, que dava até 20 mil por habitação, 18 a 22 mil. Com 18 a 22, dá para fazer as reformas. Mas se a pessoa tiver uma casa, quiser mais coisas, aí o arquiteto leva ele na caixa e diz, olha, faz um financiamento aí para mais 10 mil reais e que nós vamos administrar isso junto contigo. Mas ele vai pegar o dinheiro para habitação, não é para comprar geladeira, nem bicicleta, nem... Compreende? Então, eu acho que é interessante, viu, que a gente tenha o cuidado. E eu arrisco a dizer que as plantas aprovadas, a licença prévia, é anti-arquitetura. É para acobertadores. Se eu fizer 20, ou 100, ou 1, ou 1000 projetos e entregar para as pessoas, quando elas chegarem lá no terreno, elas vão fazer outra coisa. Então, por último, vou dizer, quando eu era, não sei, e o prefeito
prefeito Colares, que me venceu a eleição, porque eu fui candidato, né, em 85, aquelas eleições isoladas, só nas áreas de segurança e capitais, e ele queria fazer a regularização de umas casas em Porto Alegre. E começou a divulgar e fazer um monte de propaganda, que vai ter todo mundo, vai ter sua casa regular. Mas eles iam distribuir umas plantinhas que o cara assinava, registrava, mas não tinha serviço nenhum na casa. Só que o cara ia pagar IPTU, né? Esse aí já estava na lista. Então, nós fizemos um convênio com o prefeito, ele, depois de discutir, ele gostou também, se entusiasmou, e nós atendemos, com todo o imbróglio aí, 2 arquitetos coordenaram isso, nós registramos perto de 100 arquitetos, e eles atenderam em poucos meses 700 mil unidades espalhadas. E muitos deles fizeram aquela unidade, foi uma média de 10 unidades por arquiteto, 70 arquitetos fizeram 700, em número redondo. E tinha ex-alunos que diziam assim, bah, eu fiz lá na Ilha da Pintada para uma família, agora as mulheres estão fazendo chá, né, para que eu vá lá para fazer para as outras. E era pago, não era o governo que pagava. Nós botamos uma tabela bem baixinha lá, que os arquitetos concordaram, e na época foi como se fez. As pessoas pagavam o serviço. Então era uma coisa bacana. Eu queria dizer para vocês que as experiências vão frutificar, e nós, quando voltarmos ao Brasil, nós vamos fazer esse programa. Por enquanto, nós estamos num limbo aí, né? Um purgatório. Eu não sei se eu vou para o inferno, vou para o céu. Eu acho que, por enquanto, nós estamos queimando nas brasas. Obrigado. Obrigado, Clóvis. Tivemos, portanto, mais uma aula. E vamos passar agora a palavra ao colega Gilson Paranhos, que está desenvolvendo um trabalho em Brasília nesse ano passado e agora mesmo em 2017. Eu não sei mexer, eu não vou mexer aqui, mas deve estar o arquivo aí, né? Bom, vamos lá, com vocês, Gilson Paranhos. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui com o Jerônimo, Clóvis e muitos amigos que estão aí, Paulo, Ângela e todo o pessoal. O Clóvis me ensinou sempre, e aí estava me ensinando aqui mais uma vez a mudar. Vou tentar. Esse aqui é para frente, né? Clóvis, você me ensinou mais coisas. E aqui, ó. Só não bota no olho do Jerônimo, que isso aqui é ruim para os olhos. Esse aqui é para frente. Como vocês viram, gente, eu nasci aprendendo com o Clóvis, continuo aprendendo. E o que eu vou colocar aqui não é nada mais do que uma experiência que eu estou tendo o privilégio de ter. Sou um cara de sorte na vida, participar com o Jerônimo e todo um grupo aí do IAB há muitos anos, sindicato e etc., e ter aprendido com o Clóvis e com todo esse pessoal, Nabil, e, de repente, eu não diria por sorte, não, um grupo no IAB-DF começou a trabalhar junto e começamos a criar problemas para os políticos locais,
até que um político queria fazer um prédio de 50 andares do lado da torre, dentro da capital federal. Aí a gente falou, não, espera aí, a gente tem que criar um problema para isso, e aí paramos de mandar ofício, etc. Acertamos entre a gente que nunca mais íamos fazer ofícios e papéis escritos combatendo o governo local, e aí a gente foi para a rua, abraçou o prédio, chamou a imprensa e começamos a pressionar os governos, e aí todos os políticos começaram a ir no IAB dar satisfação que queriam fazer com a cidade. Até que um falou assim, opa, esse pessoal vai me criar problema, e aí chamou a gente para trabalhar no governo. Nós somos alguns técnicos que estamos lá tentando fazer alguma coisa. Não é simples, a cidade não tem dinheiro, 80 e tantos % do rendimento da cidade é para pagar folha. Nós somos a terceira cidade mais populosa do país, alguns não sabem. Brasília hoje é a terceira cidade mais populosa do país. Em São Paulo, Rio de Janeiro, depois Brasília. Nosso crescimento demográfico é de 60 mil pessoas ano. Então, o déficit habitacional, vocês calculam o tamanho. Na CODAB, eu estou à frente da CODAB, sou presidente da CODAB, Distrito Federal. Nós trabalhávamos com 403 entidades habitacionais, cooperativas. Hoje, na verdade, teve um recadastramento, trabalhamos com 231. E a gente trabalha numa cidade que tem deputado, senador, todo mundo é chefe, cacique. Então, a gente colocou tudo isso num sistema e estamos tentando fazer cidade. E aí vem uma pergunta, e aí eu aprendi com o Clóvis ser um pouco radical, e o meu pessoal é um pouco radical também. Então, tem algumas coisas aqui que eu queria que vocês levassem em consideração, que nós estamos numa cidade que tem invasão, que a terra custa muito dinheiro, e que a grilagem é uma ordem, e você tem que derrubar a casa do deputado, do senador e do pobre, e produzir unidade habitacional sem dinheiro. Essa é a nossa realidade lá. Mas aí, na prática mesmo, é um raciocínio que eu acho que a gente tem que questionar quem faz as cidades hoje, né? A gente não tem dúvida de que a realidade da profissão do arquiteto no Brasil exige uma mudança cultural. E essa mudança tem que nascer da gente mesmo. Quem vai construir essa mudança cultural somos nós, não é o médico, não é o advogado, e somos nós que fizemos nosso conselho, somos nós que temos que fazer essa mudança cultural. E eu acho que essa mudança cultural ela tem que acontecer junto às nossas entidades, o nosso ensino, o nosso conselho profissional. E eu acho que alguma coisa que é básica é isso aqui. A arquitetura não é imagem, é obra construída, ou cidade construída. Isso a gente fala toda hora, mas a gente não vai a fundo nisso. Nós achamos que a obra, o nosso banheiro da nossa casa, nós precisamos estar em cima dele. Depois de 20 anos de profissão, se eu não tiver, eu vou fazer uma reforma no meu banheiro da minha casa, se eu não tiver em cima, vai sair bobagem. E a gente acha que a cidade, eu vou fazer um projeto no papel, vou mandar para a empresa e a empresa vai fazer direitinho. Não vai se eu não estiver lá dentro, se eu não estiver acompanhando de perto. Então, a casa, o edifício, a escola, a padaria, a delegacia, aeroporto, a rua, o passeio, o meio-fio, se eu não desenhar o meio-fio, ele vai continuar a ser contratado por 2 quilômetros de calçada e a gente vai ter aquela porcaria que nós temos no Brasil. Qualquer cara que chega de fora do país, e quando a gente vai lá para fora, a gente acha interessante, porque lá tem meio-fio, e as nossas cidades não têm meio-fio. E a gente acha que o gestor vai construir esse meio-fio se a gente não meter o pé na porta e a gente, arquiteto, desenhar aquele meio-fio. Nós discutimos o sexo dos anjos, mas não discutimos o detalhe do meio-fio. Então nós temos que saber que ou a gente projeta bem, ou senão não vai ser executado. E aí, eu acho que tem algumas coisas. Nós precisamos ter uma decisão pelo coletivo. Nós temos que saber que sem o risco
nós não vamos fazer nada, e aqui eu estou colocando muito claro isso. Nós brigamos e queremos, sim, todos os nossos órgãos de controle. Tribunal de Contas, Ministério Público, todos eles são super necessários. Mas se a gente não estiver pronto para arriscar de verdade, a nossa vida com relação a isso aí, nada vai acontecer. Se a gente não combater violentamente a burocracia, nós vamos continuar discutindo assistência técnica, mas ela não vai acontecer. Se a gente não combater as nossas normas burras, especialmente as da Caixa Econômica Federal, a assistência técnica não vai acontecer. Então, nós temos que ter algumas decisões, senão a gente vai ficar discutindo a nossa profissão e ela não vai acontecer. Por que isso? Porque a cada 100 obras, 14,6 tem a presença do arquiteto e do engenheiro. E apenas do arquiteto são 7%. Então, os 93% do que é construído não fazem parte das nossas discussões. 93% do que é construído não tem a nossa presença. Ou a gente vai focar nos 93%, ou nós vamos continuar focando nos 7%. Se a gente focar no 93%, nós vamos criar um mercado de arquitetura. Não é o médico, não é o advogado, não é o gestor público, não é o deputado, não é o senador que vai criar o nosso mercado de arquitetura. Vamos ser nós. Se nós focarmos nos 93%. E para a gente focar nos 93%, nós temos que saber, e criar esse mercado, nós temos que saber que o nosso produto é obra construída e não papel, não projeto, não a imagem, não a escola, mas a obra construída com qualidade. E ela é diferente da construção, ela é diferente de fazer reboco numa parede, ela é diferente de querer fazer aquilo que qualquer um faz. O reboco numa parede da casa, o Zé da esquina faz melhor que a gente. Nós temos que saber que os códigos e os direitos civis são desrespeitados na maioria das nossas cidades. Então, é uma perda de tempo ficar preocupando com código de edificações, código de posturas, onde o código penal não é respeitado. Nós sempre falamos isso, né, Jerônimo? Nós temos que saber que esse é o quadro onde a gente está trabalhando. Se a gente não estiver lá dentro da comunidade, nós vamos continuar teorizando. É imersão, nós temos que estar lá dentro. O profissional de arquitetura não vai ficar na sede da empresa, na CODAB, para depois ir lá fazer assistência técnica e voltar para a sede. Não, ele não consegue. É uma questão de vivência, de raciocínio, é imersão, não adianta. É muito mais que designar alguma coisa, é construir. Então, pode parecer um absurdo a gente colocar que o arquiteto faz reforma de moradia, obra nova, rua, passeio, meio-fio, etc., praça, comércio. Isso aqui é lógico, mas nós só vamos ter cidades se a gente conseguir somar isso aqui. As nossas cidades estão terríveis. Se a gente não... há muito tempo atrás, eu achava que o arquiteto não tinha nada a ver com a escritura. Eu achava que a escritura era coisa do cartório e do advogado. Se nós não chegarmos aqui, nós não vamos ter regularização, não vamos ter cidadania, e essa coisa de tudo que a gente prega, a gente não vai conseguir ter uma cidade digna. É lógico que a cidade é feita pelo arquiteto, pelo sociólogo, mas quem desenha a cidade, quem faz a cidade é o arquiteto. A gente reúne 24 horas com as comunidades, mas quem desenha, quem faz a cidade acontecer, o espaço com qualidade, é o arquiteto. Nós temos que focar, no nosso caso, em Brasília, a gente focou em 3, não dá para abraçar o Brasil, então nós focamos em 3 coisas. Primeiro, contratação de projeto, através de concurso público de projeto. Ponto. Qualquer tipo de contratação é concurso público.
o restante. Retomada do projeto como foco da obra construída. E isso aqui, ó, a criação dos caminhos jurídicos, contábeis e executivos da assistência técnica. Clóvis já tinha feito o que a gente precisava, que era a lei federal. O resto não preocupa. Nós temos que criar os caminhos jurídicos e contábeis. E para isso aqui, ó, se a gente não chegar e falar assim, ô, doutor, eu quero isso, vai lá nos milhões de leis que tem esse país, procura, acha na prateleira a lei que vai resolver isso aqui, mas eu quero fazer isso aqui. O restante é problema seu, de resolver o meu problema, não eu ficar resolvendo o seu problema. O Ministério Público está com uma ação civil pública em cima de mim. Resolve essa questão, porque eu vou sim transferir dinheiro para dentro da casa do pobre. Então, se a gente não tiver certo que a gente tem que criar esses caminhos aqui, ó, caminhos jurídicos e caminhos contábeis, nós vamos ficar discutindo assistência técnica, ela não vai acontecer. Os primeiros concursos públicos, a gente começou pela logomarca, porque é essencial, tem que ter cara. A logomarca era isso aqui, ó. Isso para mim era penitenciária. A gente criou, fizemos uma logomarca e começamos a fazer os concursos, que todos nós, passamos as figurinhas aqui, lá, lógico, concurso do Brasil todo. Habitação não é casa nem moradia, gente. Minha Casa Minha Vida é uma conversa para boi dormir. Habitação é escola, creche, posto de saúde, né? Enquanto Minha Casa Minha Vida fez 1 milhão de unidades habitacionais, a população fez 6,5 milhões. Então, não é governo que vai resolver o problema de habitação. É a sociedade como um todo. Concurso público de projetos. Tudo que é contratado na CODAB é através de concurso público. E o motivo é muito lógico. Quando você faz uma licitação, aparece 4, 5. Centro de ensino fundamental, 128 inscritos. Centro de ensino infantil, 128. Ensino fundamental, 150. Unidade básica de saúde, 131. Unidade básica de habitação coletiva, 181. É muito fácil mostrar para o Ministério Público, Tribunal de Contas e etc. Esses caras não querem deixar a gente fazer concurso. Eles são loucos, eles não sabem o que eles estão falando. Ou a gente peita, ou a gente não vai fazer. Se eu ficar esperando um advogado deixar eu fazer concurso, ele não vai deixar. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que é concurso. Ele não sabe. Nós temos que ensinar para ele. Sem deixar o Tribunal de Contas, Ministério Público entrar nessa conversa, nós não vamos fazer arquitetura. A gente tem que ensinar os caras o que é isso. Não temos que ficar esperando, não. Eu, quando eu era moleque, eu não perguntava para minha mãe se eu podia tomar banho na chuva. Tomar banho na chuva era bom, então eu ia lá e tomava. Depois a minha mãe resolvia o problema. Se eu perguntar para os meus jurídicos se eu posso fazer concurso, ele vai falar que não. Não pode não, porque não sei o quê. Então a gente não pergunta, a gente faz e depois a gente fala para eles resolver o problema juridicamente. As quadras 700, tudo isso aqui é periferia, viu, gente? Ó, periferia. Quem está participando desse concurso aí sabe. Nós fizemos 10 concursos de 2015 para cá e vamos fazer... estamos começando a fazer as obras. É essencial isso. Eu estou falando, gente, eu estou dizendo porque todos os meus colegas estão aí querendo que o Tribunal de Contas, que o Ministério Público deixe eles fazer concurso. Não vai, eles não sabem o que é isso. Montamos um ateliê de projeto, e aí eu queria dizer uma coisa para vocês. Ó. Uma coisa é o projeto, outra coisa é o pós-jeto. Quando eu chego numa cidade que está toda construída pela população brasileira, Brasília, você tem uma Sol Nascente, vocês vão ver aí, 90 mil unidades, eu chego para fazer pós-jeto. É diferente de fazer projeto, porque a cidade já está construída. A casa do cara está construída. Então, a gente brinca lá que é pós-jeto. Então, nós precisamos inverter esse processo. Porque aquele que eu aprendi para ser feito, como Brasília foi feito um concurso, e daí 2 anos ela estava executada. Hoje, quando você contrata um projeto de uma cidade, o que é um absurdo, um rolo, e tinha que ser preso quem faz isso, demora 8 anos para a cidade ser implantada. Sabe o que aconteceu? Aquela cidade que foi projetada no papel, chega lá, não tem nada a ver com a realidade, então nada vai ser executado de acordo com aquilo. O país não tem a menor condição de fazer um projeto de uma cidade e depois ir lá construir a cidade. Isso, na prática, não acontece.
Se hoje as edificações... Então, ou você faz o projeto e executa naquele mesmo ano, ou senão você não faz. Brasília foi executada em 2 anos. Isso é uma coisa extra, isso não existe no país. Vamos sonhar, né? Então, isso aqui, ó, é necessário, inverter o processo. O que a gente aprende na escola é fazer o projeto e depois ir lá fazer a obra. Não vamos fazer obra, nós vamos fazer algo em alguma coisa que já está construído. Então, são coisas diferentes. E aí, a pouca participação dos arquitetos e urbanistas nas obras de arquitetura e urbanísticas, refletida nas péssimas condições da cidade brasileira, demonstra que estamos adotando estratégias e metodologias que não funcionam. O projeto termina com a obra pronta. O excessivo academicismo na metodologia projetual e o distanciamento dos arquitetos das obras do território impactam a qualidade dos projetos e capacidades profissionais em transformar de fato a realidade espacial que nos cerca. Precisamos utilizar menos A4, burocracia, teorização inútil e mais A0, projeto, e lutar para que nossas ideias saiam do papel e reconstruam a realidade. 3 lutas precisam ter travadas. Essa é a próxima luta, hein, gente? O CAL tem que assumir isso aqui, ó. Contra a aprovação de projeto. Eu aprendi a ser radical com o Clóvis. Contra a aprovação de projeto. Será que o médico, quando está fazendo a cirurgia, tem outro falando, ó, aí está certo, aí é o rim, aí é o coração? Não tem isso. O engenheiro, quando fez esse cálculo estrutural dessa laje aqui, ninguém aprovou o cálculo estrutural dele. Então, esse negócio de aprovar projeto não existe. Eu faço o projeto e eu vou para a cadeia, se ele estiver errado. Mas eu não aprendi mais que o Jerônimo para aprovar um projeto dele. Eu não aprendi mais que você para aprovar um projeto seu. A aprovação de projeto é uma maneira sutil de acabar com as cidades. As normas equivocadas e excessivas destroem nossas cidades. E isso, ó, a cada 10 normas, 8 são equivocadas. A judicialização dos temas de arquitetura e urbanismo fazem com que os advogados falem para a gente que aquilo que a gente pode, deve ou não fazer. Como se eles soubessem arquitetura e urbanismo. É por isso que as nossas cidades estão o caos. O nosso objeto está equivocado. Está tudo errado. Se a gente não levantar a cabeça e falar, nós fazemos arquitetura, não são vocês. Bom, isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei. Por que os projetos de arquitetura precisam de um aval de outro arquiteto urbanista para serem construídos? Ao aprovar um projeto, a responsabilidade do autor passa a ser compartilhada com o analista. Qual o interesse do analista em aprovar um projeto? Ele não quer aprovar o projeto porque não convém a ele, porque aquilo traz problema, porque aquilo traz Ministério Público, aquilo traz judicialização e etc. Isso pode parecer uma bobagem, mas é essencial. Quantidade de normas não garante a qualidade arquitetônica. É mais do que comprovado. Eu queria que vocês pegassem todos os hospitais da rede Sara, eu acho que eu sei com quem que eu estou falando, e fosse verificar as normas para ver o que acontece ali. Graças a Deus teve um arquiteto chamado Lelé, que até no escritório dele, as normas de Brasília tinha 2 pavimentos, ele fez 3. Analisem todas as normas do Lelé com relação a normas. Todas as obras dele. Analise tudo que a Beth França fez com qualidade em São Paulo, especialmente nas áreas de baixa renda, e veja se alguma coisa seguiu norma. Porque se você seguir norma, você não faz nada para pobre. Se você seguir norma, você não faz nada de qualidade. Normalmente, as normas partem de um princípio equivocado. Qualidade arquitetônica se perde quando
quando você segue a quantidade de normas burras que nós temos no país. Bom, esse aqui são algumas experiências que a gente está fazendo lá em Brasília, são alguns projetos, experiências, eu vou passar um pouco rápido, porque são projetos de arquitetos que estão trabalhando com a gente lá, e são projetos que a gente está fazendo internamente e executando. Os projetos nossos, ou a gente faz internamente e executa, ou a gente faz concurso público. Contratação de preço, jamais. Jamais, porque é uma questão de dignidade. O cara não perguntou para Oscar Niemeyer quanto iria custar Brasília, ele simplesmente queria uma cidade que fosse tombada pelo patrimônio histórico mundial mais tarde. E só foi tombada porque ela tinha um excelente projeto. Não foi por causa das normas, não foi por causa das questões jurídicas. E até hoje não conseguiram destruir a cidade, porque o projeto é bom, porque a obra é boa. São tudo experiências do nosso pessoal que está produzindo lá na CODAB. Tem um probleminha lá, sabe, Clóvis? Eu falo que de cabeça branca lá basta eu, é só molecada. Então, nós começamos a trabalhar, a gente começou a trabalhar no início de 2015 e sabemos que o tempo tem que ser rápido, porque senão a gente não consegue fazer nada. Todos esses daí são projetos de obras que a gente tem feito lá. Isso aqui é uma experiência legal. Esse prédio aqui tem 3,6 km. Para quem tem pedregulhos, entende o que eu estou falando. É para resolver um problema onde todo pobre quer só o terreno. Ele não quer apartamento, não quer casa, ele quer o terreno. Só que a gente não pode também dar terreno para todo mundo, senão a gente acaba com a nossa cidade, né? As cidades vão ficar muito expandidas. Então, a gente está com uma experiência junto com a comunidade, lá na Estrutural, em Brasília, onde a gente dá o lote, esse aqui é o outro lote, esse aqui é o outro lote, esse aqui é o outro lote. Dependendo da família, tem mais lotes, dependendo da família, tem menos lotes. E eles fazem a casa dentro do lote. Isso aqui na Estrutural é um problema seríssimo de meio ambiente, onde do lado de cá tem uma cidade, tá? E essa é a faixa de tamponamento, esse aqui é o Parque Nacional. Toda essa cidade aqui tem que sair. É uma determinação judicial. E aqui é o Minhocão, que tem 3,6 km. Vou tentar passar mais rápido aqui. Esses são para entrar nos postos de assistência técnica. Esse é essa é a nossa realidade lá. Essa daqui é a realidade dessa área, que é Santa Luzia. Nós trabalhamos diretamente com a Associação dos Moradores. Esse aqui tem um histórico. Se você pegar esse histórico aqui, você vai ver o nome do Clóvis e o Gen Fritz toda hora. Foi quem... Esse aqui são os diversos postos que a gente abriu em Brasília de 2015 para cá. Nós temos 10 postos em funcionamento. Quando a gente abre um posto, dificilmente a gente consegue fechar, que a comunidade não deixa. Isso é que é fantástico. Muitos deles foram abertos a partir de abaixo-assinado que a comunidade trouxe para abrir, conhecer um. Esses dois aqui a gente já conseguiu fazer o trabalho e fechar, mas dificilmente a gente consegue fechar um posto de assistência técnica. O primeiro a gente fez homenagem ao Clóvis, que tinha que ser. Esse aqui é o posto de assistência, o primeiro posto, foi aberto em abril de 2015. Esse aqui são os dois responsáveis pelo posto. O segundo foi uma homenagem ao Milton Ramos. Normalmente a gente abre o posto e põe num container, porque a gente está em área ilegal. E aí começa aquele negócio, pô, vocês estão fazendo coisas ilegais. Então a gente faz num container.
Esse é outro posto de assistência técnica. Sol Nascente 3, homenagem ao Greif. Esse é outro posto de assistência técnica, é o Fred que comanda, o Lelé. Esse é um outro posto de assistência técnica no Porto Rico. Nós temos 10 postos. E a homenagem, o responsável pelo posto determina a quem é o arquiteto que ele quer homenagear, porque é muito importante que a sociedade, especialmente a sociedade de baixa renda, entenda o que o arquiteto faz, que nós não viemos apenas para pintar parede, não, que a gente veio para fazer, dar uma contribuição concreta para a sociedade. Vocês vão ver que é tudo molecada mesmo, que a molecada é que faz acontecer. E a gente tem certeza que hoje os nossos containers estão ficando prontos ainda, a gente fez uma licitação, que a gente tem que dar a possibilidade de mudar esses postos e, ao mesmo tempo, os legalistas falarem, não, eles estão dentro do container que vai ser alterado, né? Porque nós temos que estar 24 horas nas áreas ilegais. Nós não temos que estar em área legal. Área legal, as construtoras, as empreiteiras estão. Nós temos que estar em áreas ilegais. É lá que nós temos que trabalhar. O médico só vai onde tem doente. Ele não fica... Então, o que a gente faz? Melhorias habitacionais, diagnóstico, nosso trabalho comum. É muito importante. Todas as melhorias habitacionais a gente não faz com o técnico da CODAB. A gente joga para fora. Tá? São escritórios particulares que fazem. Nós fazemos a coordenação, acompanhamento, a imprensa fica em cima, porque é lógico que é um trabalho muito importante, fantástico. Arquiteto pode dar uma contribuição para a sociedade que ninguém dá. Essa menina aí daqui do Rio, do Fantástico, foi lá em Brasília saber o trabalho que a gente está fazendo. Esse aqui é de Harvard. O Harvard, o pessoal de Harvard acha fantástico o trabalho. Eles têm muito que aprender aqui no Brasil. Aí ele faz um trabalho aqui tem um trabalho aqui na favela, aqui, né? O Pedro. E eles têm muito que aprender no Brasil. Esse aqui é a entrega, esse aqui é o governador do Distrito Federal, e essa daqui é uma pessoa super carente, esse rapaz, esse menino aqui, ele é doente, e isso aí são escrituras que quando a gente entrou na CODAB, eu perguntei quantas escrituras foram entregues desde que Juscelino inaugurou Brasília até hoje. Era 2 de janeiro de 2015. Eram 62.990. Então, nossa tarefa é entregar 63 mil. E nós estamos dentro do cronograma e vamos entregar 63 mil. É muito importante a escritura, nós temos tudo a ver. Eu não vou... Essas são escrituras que nós fizemos dentro da CODAB. Por quê? Porque os cartórios não deixavam a gente regularizar. Custava R$ 1.500 uma escritura. O pobre tem que ter escritura de graça. Nós entregamos escritura de graça. Não tem R$1 sem cobrar. Para isso que nós fizemos, nós temos designers, nós temos arquitetos, desenhamos a escritura, fizemos a escritura, montamos um cartório dentro da CODAB e o sindicato dos cartórios parou de brigar com a gente. Esse é o Porto Rico, que é uma favela, tem muitos detalhes importantíssimos que a gente precisava explicar, o que a gente faz, como é que a gente faz. Esse é o Sol Nascente, isso é uma favelazinha de mais de 90 mil unidades habitacionais, que a gente está fazendo, regularizando e fazendo assistência técnica nela toda. Infelizmente o tempo é pequeno. Aqui, ó, está vendo o projeto? A linha do projeto passa no meio da casa. Isso aqui, ó, vai ficar de fora. Como é que faz? Eu vou fazer essa rua aqui, derrubar esse monte de casa? Não dá, né? Então o projeto tem que ser feito lá no local. Não adianta. Projeto feito distante, é isso aí, ó. Joga tudo fora. Eu rasguei 64... eu rasguei os projetos de 64 áreas de interesse social em Brasília. 64 áreas de habitação e interesse social. Área de regularização de interesse social. Rasguei e joguei fora. Projeto custar 3, 4 milhões cada um. Projeto feito por empresa. Não é nada disso. A gente tem que ir lá para dentro fazer o projeto lá no local. Não adianta, porque senão a gente vai fazer besteira. Eu vou ler essa frase do Greif. Esses planos urbanos, desde os planos Agache até hoje,
quase todos eles se transformam em papéis sofisticadíssimos, mapas, gráficos, cálculo, tudo muito científico, mas de uma utilidade mínima do ponto de vista das populações. Ele falou isso em 78. Isso aqui é o que a gente está fazendo lá, eu vou passar rápido, tá ali, Rua das Palmeiras, isso aqui, a máquina ia derrubar tudo, pelo projeto, lógico. Olha lá. Está vendo? Isso aqui estava no meio da rua, então a máquina ia derrubar tudo. É lógico que se a gente não estivesse dentro da obra, tudo isso ia acontecer. Então a gente vai lá, pega isso aqui, faz outro projeto, lógico, né? Projeto. E depois vai lá e acompanha a obra. Senão, não acontece. A Rua das Palmeiras hoje já está assim. E tem que ser rápido, gente, ó. Rápido. Não tem esse negócio de ficar fazendo projeto, não. O projeto tem uma semana, projeto não é isso aí, porque senão as coisas não acontecem. E aí, lógico, a gente aprendeu que para a gente entrar dentro da casa das pessoas, a gente tem que ter confiança das pessoas, e aí a gente começa a fazer ações urbanas comunitárias, junto com a comunidade, a gente faz a coisa acontecer na prática. Tá? A gente faz uma praça dessa aí sempre num sábado, começa e faz bastante rápido. E a população tem que participar, tem que acreditar, tem que estar junto com a gente, e a gente tem que fazer a diferença. Painéis, sim, com qualidade, tudo com muita qualidade, senão não adianta nada. Obra, o pedreiro faz, o engenheiro faz, qualquer um faz. Agora, arquitetura, espaço público, é só o arquiteto que faz, ninguém faz. Só o arquiteto. E nós temos que mostrar para os caras que eles têm que participar de verdade. Tudo isso são trabalhos que a gente executou esse 1 ano e meio. Nós fizemos a galeria urbana, que em toda a periferia de Brasília tem um painel desse, e a gente continua fazendo as ações comunitárias direto. Sempre tem o antes e o depois, né? O antes era isso, o depois é isso. Pena que o tempo é pequeno, mas tem muita coisa que a gente podia fazer. Isso é muito bom, a gente faz, lógico, a participação direto. E aí você jogou um lixo no chão, volte 2 casas. Esse aqui é um dos nossos brilhantes lá, então a gente criou, eu ajudo a cuidar do Residencial Vitória. Participação da comunidade, dos pais, das crianças, é essencial para a manutenção, senão se a gente não fizer com eles, 1 semana está destruído. Quando eles fazem com a gente, aí a gente participa. Nós transformamos 70 ruas, 37 ações urbanas, praças, etc., 126 fachadas, 15 painéis artísticos. E a gente está fazendo lá um manual, porque a gente quer multiplicar, né? Então tem os manuais que a gente imprime. Essa é a molecada lá, Clóvis, não tem ninguém de cabelo branco, ó. Molecada nova. R$28 milhões de um ano foi o que a gente economizou. Esse aqui é um convênio que a gente assinou, esse é o governador, esse é o presidente do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, e a partir daqui 2, 3 meses está chegando o pessoal da China, da África, da Europa, para trabalhar com a gente lá em Brasília, de graça, lógico, nós não vamos pagar esse pessoal, nós estamos ensinando para eles, né? Então eles vão receber um certificado. O aplicativo é essencial, porque tudo que a população quer da CODAB tem que ser conversado através do aplicativo. Nós temos que saber o que ele precisa, nós temos que saber quantas quartos tem que ele precisa, qual o local e tudo. Canais de comunicação, as ações urbanas comunitárias, e aí, bom, tem muita coisa, não dá para a gente só isso aqui que eu acho que é importante também. Prática como forma de transformação. Eu penso que realmente nossa arquitetura, como todas as arquiteturas de sociedade divididas em classes, tem um caráter elitista. Ela é feita para uma parcela da população, para o Estado, e eventualmente para atender necessidade de caráter social. Mas social no sentido de hospitais, escolas, teatros, estádios, etc. Então, quanto à linguagem, eu penso que o Paulo Conde, tem razão. Mas isso é inevitável. Creio que uma linguagem nova, uma linguagem arquitetônica popular, só poderá surgir de uma prática de arquitetura popular. Quer dizer,
No momento em que os arquitetos brasileiros tiverem a oportunidade de exercer as suas potencialidades técnicas e artísticas, as suas aspirações como arquitetos em obras voltadas fundamentalmente para as classes deserdadas, mais desprovidas, vale dizer, para a maior parte da população, creio que essa linguagem nascerá dessa própria prática, desde que a população participe ativamente da formulação dos seus programas de necessidades. Grace falou isso em 78, mas eu acho que a gente está começando a fazer isso. Muito obrigado. Obrigado, Gilson. Vou chamar o Clóvis para sentar aqui, responder as perguntas que chegaram. Eu vou também colocar pelo menos 2 perguntas aos 2 colegas que vão responder para esse debate antes da gente fazer o intervalo do almoço. A pergunta que eu queria fazer, tanto ao Clóvis quanto ao Gilson, é que a nossa experiência é que a assistência técnica é uma coisa consensual, como disse o Nabil. Eu nunca vi ninguém se opor efetivamente a esse conceito, a um programa desse tipo. Todos concordam, os arquitetos, os moradores, os prefeitos. Então é consensual. Entretanto, avança muito pouco. Entretanto, temos sempre resultados pontuais. Então, a pergunta é essa: por que não avança? Se há um consenso, né? E, particularmente, essa é a razão do nosso seminário, o que no CAL, o que nós podemos fazer aqui dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, por isso, para que haja um avanço. É claro que nós temos os nossos limites legais e também orçamentários. Nós temos uma destinação de 2%, que não é muito. O nosso orçamento aqui no Rio de Janeiro representa cerca de 180, 190 mil reais. Né? Então, feitas essas perguntas, eu vou passar as perguntas que recebemos aqui. Primeiro, para o Clóvis, é uma pergunta da Roberta Mendes, da instituição Arquitetura Legal. As classes D e E, e até mesmo a C, contam com a Defensoria Pública e da Justiça Gratuita, que recebem R$ 400 de ajuda de custo. Como o proprietário de uma unidade isolada pagaria esse serviço? Os 2% do CAL vai conseguir pagar ao arquiteto o valor pela tabela de honorários próprios? Eu vou até responder essa pergunta agora, porque o CAL não poderá e não pagará serviço de arquiteto. Nós estamos estimulando o programa, vamos fazer o possível para isso, mas nós temos que fiscalizar o exercício da profissão. Então, eu não posso contratar, exatamente isso eu não posso fazer, contratar serviço de arquiteto. Ao contrário, nós vamos fiscalizar sempre qualquer serviço de arquitetura, feito por arquitetos. Mas cabe a pergunta aí aos colegas. E para o Gilson, tem 2 perguntas. Pode pegar. Uma pergunta é também da Roberta Mendes, que diz, da Arquitetura Legal: como eliminar a aprovação de projetos se as universidades não ensinam legislações urbanísticas? Como adquiri-las? E não existe especialização em arquitetura legal. E uma pergunta da Tatiana Terre, da PUC do Rio de Janeiro, para o Gilson: nos postos de assistência técnica da Coab, como fica ou é tratada as interferências dos grileiros ou milicianos? Tá bom? Então, feitas as perguntas, vou passar primeiro para o Gilson, deixando para o Clóvis encerrar, que é o que mais sabe, né? Gilson. Com relação à aprovação de projeto, eu penso que essa luta é do CAL. O CAL deveria proibir a aprovação de projeto.
Cláudio devia proibir, sabe por quê? O que é que eu aprendi mais que o Jerônimo que eu vou aprovar um projeto dele? Por que eu vou aprovar um projeto dele? Então, o CAL deve proibir a aprovação de projeto. Nós temos que ter Temos que defender a cidade? Temos. O que nós precisamos para defender a cidade? Um croquis dizendo os afastamentos laterais, frontais, e um corte em croquis da altura. Defender a cidade. Acabou. Se a altura do degrau da minha casa é 1 metro, é problema meu. Se eu vou fazer um quarto sem janela, é problema meu. A sociedade é quem vai definir se aquilo é um bom arquiteto, se é um mau arquiteto. Quando teve o código de aprovação lá em Brasília, saiu uma revista Projeto uma revista especial que tinha todas as casas que o arquiteto fez para ele morar. Eu demorei 3 dias, mas mostrei que todas as casas não seriam aprovadas em Brasília. É porque o cara fez uma casa para ele morar, mas ele fez uma porcaria, né? Então, aprovação de projeto é uma coisa que foi feito para destruir nossas cidades. É isso. Ela não garante a qualidade da cidade. Nós estamos trabalhando naqueles 7%. É no 7% que nós estamos focados com a aprovação de projeto. E pior, nós estamos criando um problema para a população enorme. Porque nós estamos acabando com a qualidade daquilo que poderia ter. Tá? Essa daqui é a segunda? Nos postos de assistência técnica da CODAB, como fica tratada a interferência dos grileiros milicianos? Ó, o que nós temos em Brasília de grileiro e miliciano é o seguinte: ele começa no Zé da esquina e quem está atrás é o senador, é o deputado. A barra lá é pesada, pesadíssima. Tá? Para a gente, vocês devem ter visto na imprensa aí, para a gente fazer a orla, o projeto hoje vai para a imprensa para valer, que agora mesmo a gente vai entrar para valer, inaugurando o que a gente conseguiu fazer na orla. A gente derrubou casa de deputado, de senador e de grandes empreiteiros. Então, a barra é pesada, é com segurança, sim. O grileiro... Bom, eu trabalhei um pouquinho aqui na época do Lelé, para a gente subir na favela, para fazer, a gente acertava com os caras para conseguir subir, pagar o pessoal lá. Lá não tem diferença nenhuma. E mais, lá, em alguns lugares, é pior que aqui, porque tem os costa-quentes dos deputados, senadores, etc. Então, eles fazem parte. Agora, eles têm que estar dentro do escritório da CODAB. Não dá para deixar eles distantes, não. Senão a gente não consegue fazer. Nós temos sim que dialogar e brigar com eles lá na ponta, na periferia. E para isso nós temos que ter a sociedade, toda a população. O bandido não está na periferia, não. O bandido está no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo e no centro de Brasília. O grande bandido é esse. A população da periferia, a maioria, é ótima. Não tem problema nenhum. O grande problema que sempre falaram para a gente é: não, como é que vai ser a segurança dessas meninas na periferia? Né? Você vai ter um problema seríssimo, porque fulano... Não tem problema. Se você estiver lá dentro, participando da comunidade de verdade, se ele vê você todo dia, é lógico, se for todo final de semana, aí o cara vai falar assim: pô, esse cara vem aqui, aí é assistencialismo. Agora, se você tiver 24 horas lá dentro, e conversando diretamente com essas lideranças, elas passam a entender o que você está fazendo lá e passam a te proteger. Agora, a verdade é verdade, o que é correto, o que é errado, seja para o rico ou seja para o pobre. Então, não tem muita diferença, não. Essa questão, os grileiros têm que ser abolidos no sistema, não tem isso. Né? Não é tão difícil como parece. É uma questão de decisão. Obrigado, Gilson.
O Clóvis tem uma pergunta, eu vou passar essa última pergunta para ele também, é de Lívia Salve, da Prefeitura de Limeira, São Paulo. Bem-vinda, Lívia. É interessante saber que o nosso seminário trouxe gente de São Paulo também. A pergunta é, gostaria de saber se há bons exemplos de práticas em assistência técnica para cidades médias, com menos recursos. Bom, queria agradecer as palavras do Jerônimo. Sinceramente, eu sou muito limitado para o que eu deveria ser para que esse processo fosse mais adiante. A gente não conseguiu vencer certas entraves que nos deixaram ficar desde 2008, dia 24 de dezembro, recebi um telefonema do Palácio Planalto dizendo assim, avisa ao Clóvis que nós aprovamos o projeto. O projeto tinha aprovado pela Câmara, mas ele assinou dia 24, que é projeto de Natal para os arquitetos. Tá? Assim como depois veio o CAL, né? Em 2010, né? Bom, Jerônimo, nós falamos aqui, todos falaram, o Nabila, acredito que depois outros vão falar, que as limitações são enormes. Se nós não avançarmos, como disse o Gilson, nós não vamos conseguir fazer as coisas, porque se nós perguntarmos para a prefeitura, para esse ou para aquele, pode, eles sempre vão dizer que não. Quase sempre vão dizer. Ou, se puder, eles vão te cobrar caro. Como é que tu pode fazer e tal. Então, eu acho que a assistência técnica é consensual porque é necessária. Mas tem gente que não quer. Eu acredito, viu, sem ser uma neurose isso, que muitas coisas não acontecem porque os empreiteiros, os grandes consultores, os pequenos consultores, não querem que aconteça. Vão perder clientes. Mas eles não sabem que, no processo de cadastramento que a gente está propondo, eu proponho também que se faça o cadastramento das pequenas empreiteiras de mão de obra. Cara, que a ele, mais 2 filhos, mais o cunhado e mais um tio, tem uma pequena empresa. Eles têm que se cadastrar porque eles vão fazer a principal aliança com o arquiteto. São pessoas que vão fazer porque acham que está certo fazer. Eu dizia para as pessoas que iam lá para uma empresa que eu fui diretor, técnico, ia contratar pessoas, por que tu veio trabalhar aqui? Tu quer trabalhar por quê? E o cara dizia, porque eu tenho que ganhar, porque eu tenho família, preciso não sei o quê, porque eu preciso do emprego. Aí tinha um que dizia assim, porque eu quero ajudar a construir essa obra. Esse aí eu já botava, ó, esse aqui, esse tem outra cabeça. E tinha que convencer os outros que era aquilo que tinha que ser feito. Então, é uma questão assim, o CAL pode fazer. O que o CAL pode fazer? O que o CAL está fazendo agora, que é dizer assim, ó, façam um protótipo, como é que chama? Um modelo, uma experiência. O CAL de São Paulo, o CAL do Rio, o CAL de Porto Alegre, assim vai, para ver se funciona. O que melhor funcionar, nós vamos continuar fazendo. Essa experiência que o Gilson tem ali é fantástica, fantástica. Mas é porque o Gilson resolveu assumir junto com outros colegas. Isso é uma questão de postura, de querer fazer. Eu estava dizendo para uma colega aí, a gente tem que ser persistente, a gente não deve desistir quando disserem não, porque a gente não deve nem perguntar se precisa ou se pode. Claro que agora nós vamos fazer uma experiência no Rio Grande do Sul, em que vai ser em área regularizada, porque já tem um monte de colegas, o próprio CAL, não, mas se não é regular não pode. Pelo amor de Deus, tia. Uma vez eu estava num seminário, estava o grego lá,
Demetrio Anastasakis, não sei o quê. O Demetrio disse, não interessa se é regular ou não. Botaram água, botaram luz, botaram esgoto, tem creche, tem rua asfaltada. E aí a casa não pode ser atendida? Tem que atender. Ah, mas não é regular, mas regulariza? O processo obriga a regularizar. Mas aonde a pessoa está. E não para ser mais uma vítima da transposição. Que teve um tempo do Brasil milagre, na década de 70, que eles diziam, vamos limpar. E limparam de forma perversa. Enchiam caminhões de gente e levavam para 20, 30 quilômetros. E lá os caras reconstruíam as suas malocas. Bom, desculpe, Roberto, agora vamos ver se eu consigo me orientar. Eu estou meio já perdendo. Tem um alemão que me persegue. Eu falei antes, Roberta, que essa questão da assistência jurídica, da assistência técnica de outros profissionais, ela é reconhecida. Então, o proprietário da unidade, o proprietário, a pessoa, a família, ela não tem dinheiro para pagar assessoria jurídica. Não tem dinheiro para pagar educação, vai botar num colégio público e assim por diante. Na hora da passagem, ela vai comprar aquela que tem desconto e tal, e assim vai. Então, o que eu acho que a arquitetura tem que ser subsidiada, sim. E ela não é cara, eu discordo um pouco. Claro que se o Nabil estivesse aqui era melhor, porque ele ia me dizer por quê. Mas a verdade é que não é mais caro. Não é mais caro fazer assistência técnica às famílias, mesmo que sejam isoladas. Porque as famílias já têm um meio caminho andado, que é a casa que é precária. Tem o terreno, tem os parentes que gostam que ajudam. E tem algum dinheirinho que ela juntou para fazer aquilo. Mas se ela não tem, ela tem que ter do Estado o subsídio para fazer. Isso aí é, como se diz em saneamento. Se eu gasto R$1, os caras dizem dólar, mas eu trabalho com real. Se eu gasto R$1 em planejamento, em saneamento, eu economizo 4 depois em doenças e tal, e tal, e tal. Se eu gastar com uma habitação e ela ficar boa, eu tenho uma família mais feliz, tenho uma coisa boa e a cidade vai melhorando com isso. Não sei se o CAL vai conseguir... Pois sim, o valor que o arquiteto tem que receber, eu acho que nós temos agora, o CAL registrou, né, uma tabela. Nós temos que discutir isso aí, mas se for para fazer assessoria individual, aqui ou acolá, é o mais fácil de se... Nós vamos fazer essa experiência de não explorar o arquiteto. Tem colegas lá que dizem assim, não, o arquiteto tem que trabalhar de graça. Como? E tu trabalha de graça? Compreende? Como é que vai ferver a panelinha em casa, né? Não é a panelinha aquela, não, é outra. Sabe por que Isso foi um grande amigo meu que disse, por que a panela de pobre não é batida? Porque de um tempo para cá a panela de pobre tinha comida dentro, né? Então ele não podia estar batendo. Bom, e a Lívia pergunta sobre... Eu não sei se eu estou conseguindo, mas é... Sim, veja bem, quem vai trabalhar... Eu acho que a cidade pequena e média, para fazer a primeira experiência, é melhor. As grandes cidades, elas têm conglomerados, as favelas do Rio bate, dá um medo de tu olhar, como é que eu vou intervir aqui? Mas pode. Só que as prefeituras não vão tirar dinheiro do bolso. As prefeituras vão pedir ao governo federal, mediante um projeto simples, muito simples,
dinheiro para fazer assistência técnica. Vai dar para assistir 100, 200, 1.000, 2.000 casas, famílias. Aí, quando terminar, ela pede de novo. E o sindicato, o IAB, o CAL e outros vão fazer a gestão disso aí. E os arquitetos vão fazer o serviço deles. Se for em grupos, é melhor. Se for em vilas onde dá para fazer um escritório, como está sendo feito lá, é muito melhor. Mas também dá para fazer como os médicos fazem. Eles vão lá atender. Bom, essa questão dos recursos, não, a prefeitura, se ela for minimamente inteligente, vai dizer, mas eu quero isso. No mínimo vai ter que entender. E eu ia falar agora, eu ia falar com a tia Dilma, ia dizer, por favor, eu quero uma conversa sozinho, nós. Quando muito Jacques Wagner, que é bem parecido comigo, alguns confundiam. E eu dizia, nós três, para nós te mostrar por que é importante. E ela disse, mas vamos marcar uma hora e tal. Aí veio toda essa avalanche aí, essa coisa, e ela está fora. Mas eu acho que dá para convencer os governos, e a gente convence na marra, fazendo e depois desafiando eles para desmanchar. Vem desmanchar o que eu fiz aqui nessa vila. Nenhum faz isso, porque os caras da vila vão defender. Então, eu acho que a arquitetura, como disse o Gilson, muito bem, e está sendo dito aí, o Jerônimo já disse várias vezes, e a gente tem que conquistar os espaços. Nós não podemos confundir, eu queria só terminar assim, nós não somos arquitetos da Zona Sul e da Zona Norte, nós somos arquitetos. Se eu vier um cliente rico, eu vou trabalhar com ele dentro da tabela, como eu vou trabalhar com o pobre. E outra coisa, a secretária nacional da habitação que veio criando problemas para esse projeto desde o início, casualmente ela mora na capital do país, que não é Brasília, é São Paulo, e ela um dia disse num encontro para nós, não, vocês têm que se conformar com a arquitetura de interiores, arquiteto faz decoração. A secretária nacional de habitação, Inês Magalhães, que me processe, porque é um horror isso. E ela ficou 8 anos dizendo não, 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 não. Então, eu acho que a gente tem que... Por exemplo, última historinha, eu fui, no que formado, chegou um cliente lá, desses classe média, que está 4, 5 postos de gasolina e tal, e com um papel desse tamanho, com o desenho que ele e a mulher fizeram. Aí eu quero uma casa assim, 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 assado, o meu terreno tem 300 metros quadrados, eu quero a casa no piso, só piso térreo, quero lugar para churrasco, quero jardim, quero garagem, quero não sei o quê. Aí não perguntou para mim quanto era. Eu disse, não, mas, olha, nós cobramos, vamos dizer assim, 10% para fazer o projeto. E ele disse, mas você é recém-formado, para que isso? Principalmente. Mas aí eu disse, não, então para o senhor eu vou fazer o seguinte, o seu desenho aqui tem 420 metros quadrados. E o senhor quer fazer uma casa de um pavimento só, terra, num terreno de 300. Eu vou lhe cobrar pela diferença. A nosso projeto deu 208 metros de área construída, sobrou jardim, sobrou tudo. E ele se encantou. 10 anos depois, ele voltou lá e disse assim, não quero saber o preço. Comprei um terreno no lugar nobre lá de Porto Alegre, e o terreno é complicadíssimo, é um triângulo, não sei o quê. Se vocês querem fazer, aí a Inês, minha sócia, deixa comigo, eu quero fazer. Tá, fizemos o projeto. Ele não perguntou quanto era. Ele pagou, ficou satisfeitíssimo e a casa saiu numa revista. Então, essas coisas assim é na marra mesmo, né? Tá, muito obrigado. Não sei se eu respondi. Gostaria muito mesmo que me dessem o desconto pelas minhas brincadeiras e tal, mas eu acho que velho tem um privilégio.
tem histórias para contar. E, como dizia meu pai, ninguém quer morrer moço. Mas eu acho que a mocidade é que tem que assumir. Não tenho nenhuma dúvida. Eu vibro quando vejo uma plateia com a maioria de jovens. Obrigado.